Donald Trump se assusta com bloqueio de terras raras da China. E a indústria militar dos Estados Unidos agora está em risco. Vocês sabem muito bem que a China ela fez uma enorme retaliação tarifária contra Donald Trump, contra os Estados Unidos. E antes havia uma taxa de retaliação de 84%, agora foi para 125%. E isso se deve porque Donald Trump ele emitiu uma tarifa retaliatória extrapolante que atingiu um marco de 145% sobre os produtos importados da China para o território americano. E outras sanções também que podem afetar os aliados dos Estados Unidos. No entanto, essa guerra comercial de Donald Trump está extrapolando o cenário exclusivamente econômico para outros cenários que deve afetar a cadeia de produção militar dos Estados Unidos. E eu vou falar mais à frente o que Donald Trump fez para evitar isso, ou está tentando fazer para evitar isso, se ele já pensou ou não nessas consequências que estão ocorrendo hoje, e também o que a China ela está fazendo e quais os benefícios ou malefícios sobre os ombros de Xi Jinping. Mas então, como eu falei que isso está extrapolando o cenário econômico, isso tem alguns motivos principais. Isso porque a China ela é uma grande potência no setor de tecnologia e também de terras raras, terras minerais, produtos, matérias-primas que são utilizadas para fontes de produção tecnológica em diversos setores econômicos e também militares. Mas por que isso está afetando e por que Donald Trump ficou muito assustado em relação a isso? Primeiro de tudo, que eu destaquei aqui na minha análise e na minha ampla pesquisa. Primeiro que Trump ele destacou que a China ela pode estar desafiando os Estados Unidos de uma maneira que isso está se escalando para o meio militar. Isso porque Trump recentemente, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, ele destacou que não sabe, que a China ela não sabe como iniciar uma negociação, apesar dela estar querendo abrir uma negociação. Isso deu a entender que a China ela quer negociar, mas não sabe como fazer isso. E isso pelo fato de que a China ela vem retalhando e isso pode afetar ela mesma no futuro. Tanto por conta de um mercado que vai se fechando, quanto também dos produtos ficando mais caros e a balança comercial chinesa está caindo. Segundo ponto que eu destaco aqui. Donald Trump enviará tropas para o Canal do Panamá, um local estratégico do globo. Por exemplo, temos o Canal de Suez e também temos o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é extremamente importante pelo fato de que encurta as viagens pela América, principalmente de produtos americanos, produtos europeus e também chineses. Acontece que a China lá tentou ou estava controlando alguns portos, alguns acessos, tanto de entrada quanto de saída do porto das regiões do Canal do Panamá. E isso chamou a atenção de Donald Trump durante a sua campanha eleitoral e até ameaçou que iria invadir o Canal do Panamá se os panamenhos, como o presidente Mulino, não recuasse e descartasse as empresas chinesas. E agora parece que tudo está indo muito bem em favor de Donald Trump e até mesmo do presidente panamenho, porque houve agora um acordo importante entre as partes que os Estados Unidos enviarão tropas militares para o Canal do Panamá e o Panamá já está retirando algumas empresas porque alega que essas empresas controladas pela China não cumpriram algumas obrigações extremamente importantes que resultaria na suspensão de contratos. E terceiro aqui, mais importante, a briga, essa guerra comercial está mostrando que a briga ela é hegemônica no setor de tecnologia que pode levar, sem dúvida, ao colapso dos meios de defesa mais tecnológicos disponíveis no mercado americano e também da China. E isso vai afetar
uma escala militar ampla em todo o mundo, principalmente da Rússia também, que depende da China. Então, a princípio, a China ela respondeu lá no dia 3 de abril, pela primeira vez, essas taxas de retaliação dos Estados Unidos, colocando ali uma taxa, uma sobretaxa de 54% das exportações americanas e, além disso, impôs uma restrição das exportações de terras raras para o mercado ocidental, para o mercado dos Estados Unidos. E isso pegou os Estados Unidos, Donald Trump, de surpresa, ou, vou explicar mais à frente, não pegou de surpresa por alguns N motivos. Mas o que são essas terras raras e por que isso gera muitas consequências terríveis para o mercado militar e o mercado econômico dos Estados Unidos de Donald Trump? De uma forma bem conceitual que eu estou trazendo aqui, terras raras nada mais é ou nada mais são que um grupo de 17 elementos minerais extremamente importantes, que incluem 15 metais branco-prateados, que são chamados de lantanídeos ou lantanoides, além de escândio e ítrio. Então são materiais usados para uma ampla gama de produtos finais, produtos tecnológicos, de semicondutores, de sistemas de aviônicos, sistemas de aeronaves, estruturas para aeronaves, resistência ao calor, alta temperatura, baixa temperatura, incluindo até mesmo eletrônicos de consumo de insumo, até mesmo de veículos elétricos e motores de jato de guerra, de caças de guerra e até mesmo de refino de petróleo e aplicações com mísseis e sistemas de radares, que são produtos extremamente sensíveis que requerem um rearranjo e também um conjunto de produtos de alta tecnologia, de alta performance. Mas então, por serem terras raras, são produtos extremamente raros e difíceis de serem encontrados no mundo? Pelo contrário, eles são muito fáceis de serem encontrados. O problema maior é a sua produção, ou melhor, a sua extração da terra, da crosta terrestre, na sua separação, isolamento e assim unificação com outros conjuntos de elementos de mesma natureza para formar produtos de matérias-primas para produtos subsequentes, produtos do mercado, como eletrônicos, chips semicondutores, entre outros. Exige uma alta demanda, uma alta tecnologia e poucas empresas no mundo possuem essa capacidade de extração e produção, e a China é tem um grande reservatório de terras raras e uma grande extratora e produtora. Então ela se destaca primeiramente no mercado, vem Estados Unidos, vem Myanmar, entre outras nações como a Austrália, etc. Então essas restrições da China foram impostas contra 7 categorias de terras raras, médias e também pesadas, que são classificadas pelos cientistas, incluindo o samário, o gadolínio, o térbio, o disprósio, lutécio, o escândio e o ítrio. Então são o que? Definitivamente elementos que correspondem ao calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, que a China ela mirou, atirou a flecha e atingiu o calcanhar de Aquiles americano. E isso prejudicou o interesse dos investidores, o interesse dos grandes produtores, das grandes empresas relacionadas com a produção de materiais sensíveis dos Estados Unidos. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. A China no passado já fez esse tipo de sanção, que eu digo como sanção e não uma restrição, uma tarifa de retaliação, uma sanção que não seja punir de fato os americanos, assim como os americanos também fizeram punindo a China. Então, de forma bem clara, esses embarques eles foram interrompidos um dia depois que a China ela emitiu essa proibição, restrição de exportação. No dia 4 de abril, que os embarques foram proibidos nos portos. Então os portos estão ali retendo esses produtos. Olha que grave.
Se o pessoal já reclama da situação na guerra na Ucrânia, onde os grãos estão retidos, outras fontes alternativas começaram a ser usadas para escoar ali, não tem como. E a China ela não pode entregar para outras nações, porque essas nações também podem comercializar com os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos iriam pagar mais caro. Então, de fato, Pequim ele restringiu essa exportação de terras raras no dia 4 de abril, um dia depois da sua emissão de restrição, e vai atingir a indústria de defesa, o setor energético e o setor automotivo, praticamente de todo o mundo. Então, o que os exportadores agora eles precisam fazer para tirar esses produtos dentro dos Estados Unidos? Perdão, dentro da China. Primeiro, esses exportadores, essas grandes empresas, vão precisar entrar em contato formalmente com o Ministério do Comércio chinês e vão chegar lá e vão falar assim, olha pessoal, eu preciso desses materiais, dessas terras raras que estão retidas atualmente, eu sou a empresa X responsável pelo fornecimento desses produtos para a empresa Y. Mas o Ministério do Comércio chinês não quer saber somente de justificativa. Eu sou a empresa, por exemplo, uma empresa da África ou uma empresa da Europa. Não. Para onde que esse produto vai estar sendo dirigido? Vai estar sendo exportado. Então exige o quê? Quem é o cliente final que vai receber esses produtos, essas terras raras? É os Estados Unidos? Não vamos autorizar a saída desses navios. E esse meio tempo em que o produtor ou o exportador ou o fornecedor ou o distribuidor que entrar em contato com o Ministério do Comércio da China, esse período de análise de documentos, justificativa e destino pode demorar uma média de 6 a 7 semanas. 1 mês e meio praticamente. 1 mês e meio praticamente sem as grandes empresas receberem os materiais necessários, as matérias-primas para a produção de chips, semicondutores que estão ali interligando diversos circuitos de sistemas eletrônicos, de mísseis, de aeronaves como F-35, F-22, mísseis Patriot, MiG-104, mísseis da Raytheon, Tomahawk, mísseis SM-6, Standard Missile, entre outros equipamentos, como dos sistemas de produção e também dos sistemas de defesa AEDS, que são utilizados nas embarcações da Marinha Americana, da Coreia do Sul. Produtos extremamente importantes. E de acordo com um levantamento feito por algumas empresas de análise que eu pesquisei, olha só, ouçam essa gravidade. Se o congelamento continuar e atingir mais de 2 meses, ou seja, esses produtos ficarem ainda retidos dentro da China, os estoques acumulados pelos clientes poderiam se esgotar. Quem seriam esses clientes? Eu vou falar mais à frente, mas vou dar uma dica aqui. Uma grande empresa de Taiwan. Isso poderia ser especialmente difícil para clientes dos Estados Unidos obterem licenças de exportação, porque a China não quer que esses produtos cheguem nos Estados Unidos e prejudicará a cadeia de produtos de alta tecnologia para armamentos dos Estados Unidos. Então, quem serão afetados? Primeiro de todos eles, em escala, não, vamos colocar aí a empresa central disso tudo, TSMC de Taiwan. Ponto. Já falei aqui o principal na cadeia de produção desses equipamentos. Mas vamos lá. Quem que pede para que a TSMC produza equipamentos eletrônicos de alta tecnologia em abaixo de 6, 7, 5 nanômetros? As empresas estratégicas dos Estados Unidos. Vamos lá, a primeira de todas. Boeing. Vamos em escadinha. Raytheon, Lockheed Martin, Intel, Microsoft, Northrop Grumman, General Dynamics. São
as principais empresas que serão afetadas daqui para frente. E se durar 2 meses, essa cadeia de produção ela vai entrar em colapso e vai afetar o sistema de defesa e os sistemas de armamentos dos Estados Unidos. Por isso, Donald Trump se assustou. Foi então que Donald Trump fez aquela manobra no dia 12 de abril, no sábado, para liberar as exportações de celulares, smartphones, computadores. Mas ninguém explicou detalhadamente quais são esses produtos que o Donald Trump liberou, buscando pressionar a China para ela liberar essas terras raras, entre outras terras raras também. Eu vou tirar essa tarifa, vou isentar esses sistemas, esses elementos, esses produtos da China. Em troca, a China, com certeza, ela vai tirar essa taxa aí sobre as terras raras, sobre as 7 categorias de terras raras. Não foi o que aconteceu até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Mas aí, meus amigos, o nicho tecnológico ele está focado em duas regiões, Estados Unidos e Taiwan. Por isso que os Estados Unidos buscam blindar Taiwan, pessoal. Buscam, de toda forma, proteger Taiwan diplomaticamente, com armamentos. Busca também tirar tudo que Taiwan tem e colocar no próprio território americano. Então o nicho tecnológico existente em um único só lugar é muito ruim. Esse monopólio de 90 e poucos % de Taiwan em produção de tecnologia é muito ruim para os Estados Unidos. E isso perde a hegemonia da tecnologia que hoje a Taiwan tem e hoje a China possui, principalmente na produção, desenvolvimento e exportação de semicondutores e chips de alta performance do país. Porque essas empresas, como a principal delas dentro de Taiwan, TSMC, ela fornece esses sistemas chips semicondutores para diversas outras empresas, mas que essas outras empresas também serão afetadas com essa restrição da China e essa briga comercial com os Estados Unidos, como a Broadcom, a GF, Qualcomm, Samsung, Seagate e a Western Digital serão as principais afetadas, que são empresas americanas, asiáticas, da Coreia, entre outras empresas. Então hoje a China, tomando como um apanhado geral, ela é responsável por cerca de 60% da produção global de minas, sendo que 90% delas ela é responsável pela produção de minérios processados e de ímãs permanentes, produtos que são utilizados, que são terras raras, produtos utilizados no setor de defesa. São elementos extremamente sensíveis, tá? São extremamente sensíveis. Sem isso, você não tem o seu computador, você não tem o seu celular, smartphone, não tem a tela touch, não tem íons de bateria, entre outros produtos. E como existe no mercado de petróleo, como a OPEP+, que controla o preço, a volatilidade do barril de petróleo em todo o mundo, nações, por exemplo, como a China, ela também estabelece essa cota de produção. Isso é muito ruim para o mercado internacional, porque ela faz todo um processo de fundição, de separação, então ela controla praticamente, ela monitora os preços do mercado na oferta global desses produtos em todo o mercado mundial. E isso afeta diretamente as principais empresas responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia e propriamente isso também vai afetar a China. E eu vou explicar mais à frente para vocês por que esse controle que a China está fazendo não é bom nem para ela. Mas antes eu peço gentilmente, pessoal, esse vídeo é extremamente técnico, como vocês já viram. Foram 20 minutos só de explicação praticamente, detalhando todo um cenário pré, intra e agora o desfecho final de tudo que está acontecendo, quais as empresas, quais os materiais que estão sendo aí prejudicados. Então eu peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, ajudar na continuidade do meu trabalho, que é simplesmente entrar lá na minha loja de camisetas. Se você gostar de uma camiseta com várias estampas, para todos os gostos, é só comprar, que isso vai ajudar diretamente no meu trabalho aqui no YouTube em trazer essas análises que são muito difíceis de serem analisadas,
trazer informações ponto a ponto, esclarecer algumas partes. Mas se você preferir, isso vai ajudar também muito o meu trabalho, porque não vai ter bancos que vão intermediar, vão tirar ele uma taxa, por exemplo, da loja de camisetas. Você pode fazer um Pix para o meu trabalho, que é a chave canalareamilitaroff@gmail.com. E isso vai ajudar diretamente na continuação do meu trabalho aqui em trazer muito conteúdo bom e interessante para vocês. E eu tenho certeza que vocês estão gostando desse tipo de vídeo esclarecedor, com detalhes e aí com imagens também que fazem nós refletir, que nos faz refletir muito sobre essa guerra comercial, esse impacto que está acontecendo e promovido por Donald Trump e por Xi Jinping. Então toda essa cadeia de restrição, de sanções da China, dos Estados Unidos, também vai ser prejudicial para a própria China. E os Estados Unidos também vão ser prejudicados, estão sendo prejudicados. Tá? Acontece que esses controles de exportação que a China está fazendo hoje, provavelmente também acabarão reduzindo ou até mesmo exterminando o próprio domínio da China nesse setor de desenvolvimento, produção, extração e de manipulação desses produtos de terras raras em todo o mundo. Isso vai fazer com que os compradores, tanto distribuidores, como aqueles que pegam da China e levam para as empresas, quanto aquelas empresas que recebem esses produtos, empresas como TSMC, Boeing, Lockheed, Qualcomm, Samsung, Western Digital, entre outras empresas, vão acelerar a sua diversificação. É como se você tivesse uma carteira de investimento e você não vai investir somente, sei lá, na Petrobras, por exemplo. Não, eu quero diversificar. Senão, se essa empresa quebrar, eu vou me prejudicar, vou perder todo o meu patrimônio. Né? Se esse é o seu objetivo, patrimônio ali, acúmulo e tal. Então, é necessário diversificar. Então, essas empresas já pensaram nisso há muito tempo, só que elas andam em passos letárgicos, em passos de formiga. E assim, a própria China ela também vai ser muito prejudicada. E houve já um pensamento diante disso que precisamos, eu sou uma grande empresa, eu preciso diversificar o meu setor de importação, preciso buscar outros distribuidores, porque o meu distribuidor ele está tirando só da China. Eu não quero que esse cara pegue da China, por quê? Primeiro que o meu mercado vai ficar mais caro, ou ele vai atrasar de 6 a 7 meses. Eu não quero mais esse distribuidor, quero outro distribuidor. Então, vou partir para outra empresa de importação que vai o quê? Buscar uma outra alternativa de materiais raros, não da China, mas de outras nações, como a Austrália, o próprio os Estados Unidos vão buscar outros mercados. Ah, mas Myanmar também é uma grande produtora, uma grande extratora. Só que Myanmar é diretamente controlada pelos chineses. Então, às vezes, o montante do reservatório de materiais e terras raras da China conta também de conta também de Myanmar, porque praticamente Myanmar é controlada pela China. Mas, buscando ali tratar sobre assuntos empresariais, essas grandes empresas já estão buscando focos de alternativa e Donald Trump já via, e por isso que eu falo, Donald Trump, ele já pensou em tudo com os seus assessores, é claro. Trump ele tem uma limitação até certo ponto, né, gente? Ele não vai saber de tudo. Mas ele já trouxe para a mesa de negociação as consequências de uma guerra comercial com os chineses. Não foi à toa que eles desenvolveram um cálculo mirabolante que muitos estão criticando. Ah, esse cálculo é falho, etc, etc, etc. Não vou entrar nesse setor. Mas Trump pensou em tudo. O que ele fez? Lá em 4 de março, lembra que eu até noticiei aqui nas redes sociais do Área Militar que Donald Trump lá na Casa Branca ele recebeu os principais executivos das grandes empresas de tecnologia, entre elas a TSMC de Taiwan, em 4 de março. A TSMC e Donald Trump, então, anunciaram um investimento de 100 bilhões de dólares
nas fábricas dentro dos Estados Unidos em curto prazo de tempo. Esse investimento da TSMC com os Estados Unidos, com o governo Trump, vai conquistar uma posição ainda maior e mais dominante do setor empresarial de Taiwan, que hoje é mais de 90% no setor, e agora também dos Estados Unidos no ecossistema global de fornecimento de chips e também na produção de matérias primas, de semicondutores, entre outros produtos, no futuro. Isso é um plano que os Estados Unidos estão fazendo para alcançar um mercado de 100% na produção e também de hegemonia do setor de tecnologia. Mas e a questão dos materiais e terras raras? Não importa se você tem hegemonia na produção de tecnologia, mas você não tem a matéria-prima necessária para isso. Você precisa diversificar e sair ali da sombra ou do satélite da China. Sim, meus amigos, no dia 20 de março, Donald Trump ele fez o quê? Assinou uma ordem executiva, ouçam só, que segundo o presidente americano, aumentaria a produção mineral americana no setor de terras raras. E quem que é o maior produtor e desenvolvedor de terras raras do mundo? O próprio Estados Unidos. Primeiro, é claro, a China. E isso vai agilizar a obtenção de licenças e reforçaria a segurança nacional sob coordenação direta do Conselho Nacional de Domínio Energético. Então, segundo essa lei, essa ordem executiva de Donald Trump de 20 de março, a lei de produção de defesa também seria usada para expandir a capacidade de produção mineral nacional. Isso equivale a dizer que será de interesse nacional e militar dos Estados Unidos. Então, a produção e a extração de minerais e terras raras dentro do território americano e aumentar a diversificação com outros parceiros como a Austrália, entre outros, Vietnã, entre outras nações, vão ser de foco militar. Então isso vai ser muito rápido, muito mais seguro e será vigiado pelo Pentágono. Então não é uma jogada simples e sem méritos ou sem pensar de Donald Trump. Foi tudo planejado. Então ele colocou na mesa que a guerra comercial iria de fato iniciar contra a China, mas as consequências também já foram pensadas e colocadas na mesa de discussão. E em dezembro de 2024, isso foi muito interessante também, Joe Biden ele havia sancionado empresas chinesas e também materiais críticos para a China. Qual que era a intenção de Biden? Evitar e impedir que a China ela fabricasse semicondutores mais avançados por ela mesma, por conta própria, mas utilizando sistemas, chips de alta tecnologia abaixo de 5 ou 6 nanômetros, por exemplo, de Taiwan, dos Estados Unidos, para construir uma indústria, materiais, máquinas para produzir tecnologia para eles, de semicondutores, de inteligência artificial. Ou seja, a China ela só consegue fazer isso com os materiais do Ocidente, com os materiais dos Estados Unidos. Então, ouçam que interessante essa cadeia de produção. E essa estratégia dos Estados Unidos que vem lá de Joe Biden. E outro ponto que eu destaco aqui para finalizarmos, darmos esse pontapé para encerrarmos o vídeo. No sábado 12 de abril, como eu havia já dito, houve ali um compartilhamento, um aviso compartilhado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, onde esse aviso mostrou que Donald Trump não pulou fora das tarifas contra a tecnologia. Ele se assustou diante dessa proibição de exportação de terras raras da China e assim ele liberou essa isenção de tarifas de 145% sobre os produtos chineses, das importações chinesas, que inclui produtos de dispositivos, componentes eletrônicos, incluindo semicondutores, células solares e também de cartões e memória de semicondutores chineses. Isso foi uma estratégia para aliviar o mercado tecnológico, o mercado também de dependência do mercado chinês, enquanto eles buscam alternativas. E assim, esse gargalo que está acontecendo hoje
nessa tecnologia que pode afetar a defesa dos Estados Unidos é uma forma de pressionar a China para derrubar essas restrições no setor de tecnologia, no setor de terras raras. Então, os Estados Unidos Trump fez agora como se fosse uma lagartixa. Deu o rabo pro predador comer e assim ela fugir e ganhar uma sobrevida maior nessa guerra comercial, tá? Então, a medida de livrar as tarifas sobre produtos de chips e semicondutores vai aliviar o mercado de armamentos dos Estados Unidos, porque agora vai dar tempo de buscar novos meios, novos mercados para diversificar. Só que ainda as restrições de terras raras, até o momento que esse vídeo está sendo produzido, da China, não foi levantado, não foi derrubado pelo presidente Xi Jinping. Então, Taiwan hoje, para encerrarmos o vídeo, de forma clara, ela é extremamente dependente, sim, das empresas americanas estratégicas, e as empresas estratégicas dos Estados Unidos são responsáveis e também são dependentes pela grande produção da TSMC de Taiwan, uma empresa que, junto com outras empresas de Taiwan, correspondem a mais de 98% do negócio de chips em todo o mundo. Então, as empresas de Taiwan realmente são muito fortes, representam e produzem mais de 60% dos chips de todo o planeta, com mais de 90% dos chips de ponta, incluindo GPUs, daquelas placas de vídeo, e principalmente responsáveis que fazem parte daqueles data centers, por exemplo, da NVIDIA. E assim, essa preocupação, de fato, dos Estados Unidos com a ilha taiwanesa, a ilha de Taiwan. Mas, de fato, essa guerra comercial ela não vai ser benéfica para nenhum dos dois lados. Mas agora, essa restrição imposta pela China contra terras raras que pode afetar o mercado de desenvolvimento de armamentos altamente sofisticado dos Estados Unidos e empresas de tecnologia pode ser extremamente também prejudicial para a própria China, que vai perder o mercado ao longo desse tempo, porque vai forçar uma diversificação do mercado de matéria-prima, de importação de matéria-prima e também de produção de materiais extremamente sensíveis e tecnológicos para a produção de chips e sistemas de mísseis, sistemas para a guerra dos Estados Unidos e de aliados. Espero que tenham gostado desse vídeo, que é um vídeo muito longo, muito técnico, mas extremamente importante para conhecermos de fato onde estamos nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, entre em minha loja de camisetas, umapenca.com/área militar. Cada compra vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. E, se possível, faça um Pix de qualquer valor para a minha chave, que é canalareamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado pela sua visita, por chegar até aqui no final desse vídeo. Com certeza tem muito conteúdo rico que você agora possui em suas mãos para debater e assim entender todo esse cenário geopolítico. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.